Olá, amigos, sejam todos bem-vindos novamente ao nosso programa Expressão Universitária da URI Erechim. Hoje o nosso assunto é inteligência artificial. Você sabe o que isso significa? Porque o mundo todo está falando e discutindo esse assunto. O tema mostra, ao mesmo tempo, a evolução tecnológica e também desperta muitas polêmicas. Para clarear um pouquinho esse assunto, nós convidamos o professor Marcos Lucas, do curso de Ciência da Computação. Bem-vindo novamente ao nosso professor, ao nosso programa, ao nosso espaço, professor Marcos Lucas. Eu que agradeço o convite, como sempre. Afinal, professor, o que é a inteligência artificial? Excelente pergunta. Inteligência artificial, o termo em si envolve uma série de disciplinas. Ela é uma área multidisciplinar. Envolve, claro, computação, envolve informática, mas envolve também outras áreas do campo da ciência. O grande objetivo da inteligência artificial é a gente tentar emular, simular em sistemas automatizados as mesmas características que a gente percebe em inteligência de seres humanos ou inteligência de seres vivos, que é capacidade de raciocínio, capacidade de improvisação, poder responder a estímulos, enfim, todas essas capacidades que a gente associa a seres inteligentes, a gente poder emular ou simular isso utilizando computação. Professor, as pessoas procuram, assim, não sei se esse é o termo, brincar com essa ferramenta, criando inclusive textos que a ferramenta nos proporciona. Como é que funciona isso? Então, muito do que é gerado de inteligência artificial é baseado em treinamento. Esse treinamento gera modelos matemáticos e a inteligência artificial consegue, com estatística, gerar esse tipo de texto. Por exemplo, esse texto que a gente vai colocar agora na tela. Olá, como vai? Qual é a próxima palavra ali? Geralmente a gente diria como vai? Você. Então é exatamente esse tipo de palavra que a inteligência artificial vai colocar ali. O que está bastante em alta hoje em dia são os modelos de linguagens ou modelos de línguas, que nada mais são do que modelos que simulam esses textos, simulam essas conversas, baseado em tudo aquilo que foi treinado anteriormente. Como muitas vezes, depois do como vai, vem como vai você, a inteligência artificial sabe que a palavra você tem que se encaixar logo depois ali. Da mesma forma, quando a gente pergunta para uma pessoa como vai você, qual que é a resposta que a gente espera, né? Tudo bem, exatamente. Então, a inteligência artificial, com base em todos os textos que a gente alimenta nela, ela sabe que estatisticamente a próxima resposta possível seria essa, então ela acaba gerando esse mesmo texto. É assim que ela funciona, geralmente. Então, professor, que impactos ela traz ou pode trazer à sociedade como um todo? Existem impactos positivos, existem impactos negativos. Os principais impactos positivos é você poder utilizar como ferramentas. Muitas vezes você tem algumas tarefas que são repetitivas e você pode utilizar a inteligência artificial como uma ferramenta para lhe auxiliar. Por exemplo, essa mesma conversa que estamos tendo agora, existem ferramentas de inteligência artificial que podem transformar automaticamente em texto baseado no áudio da nossa conversa, podendo ajudar pessoas que têm algum tipo de deficiência auditiva, por exemplo. Então elas podem ler esse texto. Esses seriam alguns dos impactos positivos, por exemplo, usar como ferramenta. Tá, então, qual é o grande benefício, na sua opinião, dessa nova realidade? Então, os principais benefícios, como eu disse, são automatizar essas tarefas repetitivas, liberando as pessoas para poder criar coisas novas em cima disso. Muitas vezes as pessoas têm alguma certa dificuldade até em fazer coisas básicas e aprender a gerar essas coisas básicas com inteligência artificial também é uma forma de aprendizado. Outra vantagem é que a gente está abrindo uma grande possibilidade de áreas novas de estudo, de aprendizado. O pessoal pode utilizar a inteligência artificial também para algumas outras tarefas que antes talvez não seriam possíveis.
Por exemplo, já tem advogados utilizando ferramentas de inteligência artificial para ajudar a escrever uma boa parte de petições, por exemplo. Óbvio que a inteligência artificial não vai substituir um bom advogado. Ela vai apenas dar a ferramenta inicial, o texto inicial, para ele poder melhorar. Existem ferramentas de inteligência artificial que conseguem, analisando imagens, perceber padrões. Medicina se beneficia muito com isso, porque consegue perceber alguns padrões na imagem que muitas vezes um humano não conseguiria. Vai substituir um médico? Não, não vai substituir um médico, mas um médico pode utilizar ela como uma ferramenta para melhorar os seus diagnósticos. E isso se aplica a todas as profissões. Professor, o senhor está falando de vantagens e como a gente pode se beneficiar dessa ferramenta. Mas existem muitos perigos da má utilização dessa tecnologia, assim como vem ocorrendo nas mídias mundiais, fabricando imagens artificiais inexistentes e explorando imagem de pessoas públicas, inclusive. Exatamente, exatamente. Como eu disse, inteligência artificial é baseado em uma área com muitas disciplinas. E existem também diversas formas de utilizar inteligência artificial. Uma que está em bastante alta hoje em dia são as chamadas mídias generativas ou inteligência artificial gerativa, que, como o próprio nome diz, geram coisas novas. Tem inteligência artificial que gera áudios a partir de trechos anteriores, consegue duplicar a voz de alguém. Tem outras inteligências artificiais que conseguem, a partir de uma descrição, gerar uma imagem. Por exemplo, essa imagem que está agora na tela, essa foto dessa pessoa, por incrível que pareça, essa foto é completamente gerada por computador. Essa pessoa não existe. Utilizei uma ferramenta simples para descrever o rosto dessa pessoa e ela está aparecendo agora na tela. Uma pessoa que não existe. Pode parecer apenas inofensivo, gerar coisas que não existem. Mas a gente teve o caso recente, por exemplo, de uma foto que circulou nas redes sociais do Papa que não existia. Aquela foto nunca foi tirada, ela foi gerada por computador. Está aí na tela também para o pessoal de casa poder dar uma olhada. Esse casaco que o Papa está usando, ele nunca utilizou, essa foto nunca foi tirada, ele nunca saiu na rua com essa foto. E o casaco não existe. Não, exatamente. Então o que acontece? O perigo é as pessoas utilizarem a inteligência artificial para fazer coisas que não existem, criar as chamadas fake news. E isso se combate como? Com educação, as pessoas entendendo como funcionam esses tipos de ferramentas, até para poderem estarem habituadas a identificar quando que uma imagem pode ser real ou não. Também elaborar senso crítico baseado no que vê, não acreditar em tudo que enxerga, ou tudo que ouve, no caso dos áudios gerados por inteligência artificial. Outra questão muito importante nessa questão dos malefícios é a gente destacar. Inteligência artificial é apenas uma ferramenta. Ela, por si só, não é boa ou má. Aí a gente teria que entrar num outro campo, que é a questão da ética, A ética, existe todo um debate por trás de como que a gente deve utilizar essas ferramentas, assim como existe o debate entre outras ferramentas, se elas são usadas para o bem ou para o mal. Tudo isso que sempre se aplicou na humanidade também se aplica agora à inteligência artificial. Mas quando se fala em fake news, a ética fica totalmente de lado, né, professor? Não deveria, Não deveria. O pessoal deveria, como eu disse, educação, bom senso, as pessoas deveriam ter senso crítico em avaliar tudo aquilo que elas estão recebendo nas redes sociais, na internet ou por outros canais. Professor, não sei se eu estou me antecipando até, mas como é que vocês, professores, trabalham com os alunos a respeito disso? Acredito que esse assunto já venha de um bom tempo sendo discutido, até em sala de aula ou em grupos de trabalho, etc. Como é que essa orientação, inclusive, é repassada? Porque, afinal de contas, estes futuros profissionais, ou muitos deles, ou a grande maioria, já profissionais da área, precisam, eles já entendem também, né? Porque eles dominam essa ferramenta também. Sim, sim. É um desafio muito grande. Entre educadores, a gente sempre discute nos grupos de trabalho, nos grupos de professores. No caso específico do curso de Ciência da Computação da URI, por exemplo,
A gente já discutiu esse assunto de forma bem extensiva no NDE, que é o Núcleo Docente Estruturante do curso de Ciência da Computação, para a gente verificar qual seria a melhor forma de abordar. Nós já abordamos inteligência artificial há muitos anos ali no curso. A gente tem, inclusive, disciplinas, cadeiras dedicadas a este assunto, no qual os alunos próximos ali do final do curso, próximos a se formar, eles aprendem toda a base do funcionamento da inteligência artificial. Como é que funcionam esses modelos matemáticos, como é que a gente pode gerar esse tipo de sistema. Eles aprendem a trabalhar com redes neurais. Redes neurais são redes que procuram simular redes, como o próprio nome diz, de neurônios, simular eles em computador, óbvio, através de modelos simplificados. Eu trouxe uma imagem também, colocar aqui na tela para vocês. Do lado esquerdo, a gente vê ali um neurônio biológico, com os dendritos e as suas conexões, e ali do lado direito, exatamente um modelo desse funcionamento. Isso é o que a gente chama de perceptron. Essa imagem da direita, ela está tentando simular o comportamento de um neurônio biológico. Uma rede neural, ela é uma rede composta por vários destes componentes perceptrons. Ali no curso a gente ensina os alunos toda essa tecnologia a trabalhar com tudo isso. Claro, tem também a questão da ética, tem a questão da realidade brasileira e outras coisas que a gente aborda no curso. Além disso, não só apenas ensinar os alunos a trabalhar com inteligência artificial, um desafio muito grande, não só na URI, não só no nosso curso, mas em todas as outras, é os alunos utilizando a inteligência artificial para fazer as suas tarefas. Existe toda uma filosofia por trás de que o aluno tem que fazer as suas tarefas e não o computador. Alguns lugares no Brasil o pessoal está cogitando bloquear esse tipo de coisa, impedir esse tipo de coisa. Já existe uma outra corrente de professores, é o caso de alguns dos meus colegas, eu também concordo, que a gente não deve impedir os alunos de usar essas ferramentas. Pelo contrário, aprender a usar, mas usar da forma correta. Por exemplo, os alunos do primeiro semestre, eu notei que eles estavam utilizando uma ferramenta bem conhecida de chat, de inteligência artificial, para tentar gerar algumas respostas de algumas tarefas. Eu passei a utilizar esse chat com eles, mostrando, ó gente, isso aqui ele gerou errado essa resposta. Por que ele gerou errado? Daí entra naquela conversa que eu falei antes. A inteligência artificial de modelos gerativos ou modelos de linguagem tenta prever quais serão as próximas palavras de uma sentença. Então nisso ele acaba errando bastante. Inteligência artificial que gera texto tem bastantes erros, é normal. O que não pode é o aluno acreditar que aquilo ali é uma verdade. Inteligência artificial não é um oráculo para prever as coisas, para gerar as coisas do nada. É apenas tentando modelar a linguagem humana e colocar estatisticamente quais são as próximas palavras no texto. Então a gente trabalhando isso com os alunos, eles usando como ferramenta, elaborando o senso crítico, de eles verem esta resposta está certa, por que ela está certa, essa resposta está errada, por que ela está errada. Eu acredito que o futuro da computação e o futuro da educação, utilizando as ferramentas, é a melhor forma. Os professores abraçarem isso como uma ferramenta. Mas uma coisa a gente não pode negar, né, professor, que tem sido uma atração para todo mundo, né? Até seja brincando ou não, não deixa de ser uma atração e a gente não pode impedir isso, apenas orientados. Ó, vocês podem utilizar, mas de forma correta, para não ser prejudicados. Exatamente, exatamente. Tecnologias novas sempre vão surgir. Cabe a professores, educadores, incorporar estas tecnologias nas suas aulas. Sim, existe toda uma atratividade por conta dessas tecnologias para os alunos. Inclusive pessoas que não conhecem muito precisam saber como funciona, não precisa muitas vezes saber o detalhe do funcionamento por trás, de como é que esses modelos matemáticos funcionam. Isso o pessoal da ciência da computação é quem trabalha, esses precisam saber a fundo. Já as pessoas que apenas fazem uso do dia... Não, eu não queria usar essa palavra normais, eu ia dizer, as pessoas que fazem uso no dia a dia, que não são da área, elas precisam ter um mínimo de conhecimento do como aquilo ali funciona, mesmo que não saiba o detalhe.
essa questão também da tecnologia nova ser inserida e a gente incorporar, isso sempre aconteceu antes em vários pontos da história. Antigamente, quando digo antigamente, há muito tempo atrás, houve a introdução de máquinas de datilografar e outras que substituíam o manuscrito. A gente teve que afastar as máquinas de datilografar? Não, pelo contrário, incorporar. Depois, com o surgimento do computador, trabalhos digitados, textos digitados no computador. A gente vai deixar de escrever por causa disso? Não, a gente vai continuar escrevendo de forma manuscrita, mas vamos também incorporar o uso do computador para digitar textos. Há 20 anos atrás, com o surgimento de várias ferramentas de busca, como o Google, vamos deixar de usar o Google? Não. Vamos utilizar os buscadores de forma inteligente, até porque isso abre portas para mais conhecimento, né? Encontrar mais coisas na internet, e é dessa forma que a gente deve encarar a inteligência artificial. Todas essas tecnologias novas que estão surgindo, e recentemente têm sido com uma velocidade bem maior do que anteriormente. Recentemente a gente teve modelo de linguagem, imagens generativas, áudio sendo gerado, tudo numa velocidade muito grande. É difícil de acompanhar, mas hoje em dia a gente tem que incorporar isso na educação e incorporar isso na nossa vida profissional, no dia a dia. Na sua opinião, então, pelo que eu percebo, a inteligência artificial pode ser uma grande aliada do nosso desenvolvimento. Pode ser uma grande aliada do nosso desenvolvimento, com certeza. Algumas pessoas até fazem algumas declarações em tons alarmistas. A inteligência artificial vai gerar desemprego, a inteligência artificial vai tirar o trabalho de alguém. Sim, algumas coisas vão mudar. As pessoas têm que se adaptar, as pessoas têm que evoluir. Então, sim, tem potencial de ajudar, tem potencial de ser uma aliada, com certeza, dos profissionais. Como o exemplo que eu dei antes dos médicos, dos advogados, isso passa por todas as profissões. Existem muitas residências, muitos equipamentos, eu cito aqui o exemplo do controle de aparelhos, seja de cortinas, seja de luz, ligar a luz. Isso já é inteligência artificial ou ainda não? Isso depende muito da tecnologia, depende do fabricante, depende do modelo. Inteligência artificial, como eu disse no início, tenta simular, tenta emular um comportamento que a gente considera como inteligente em seres vivos. Você colocar o teu despertador para tocar todo dia às 8 da manhã, isso é inteligência artificial? Provavelmente não. Porém, se você tiver um sistema de controle na sua casa e você todo dia às 8 da manhã, você vai lá e abre a janela e ele começa a perceber que isso sempre acontece de forma repetida, quando você acorda de manhã, o sistema automatizado da sua casa pode abrir a janela por você sem você pedir. Isso sim é comportamento de inteligência artificial aplicado na sua casa, no caso uma casa inteligente. O próximo passo seria essa inteligência artificial aprender que no sábado e no domingo você não abre a janela pela manhã porque está dormindo um pouco mais. No início ela vai errar, com o tempo ensinando ela vai aprender. Esse tipo de coisa é inteligência artificial. Automação pura e simples também não. Quando que é um, quando que é outro? Aí, como eu disse, depende do tipo de tecnologia envolvida, depende do tipo de equipamento, de qual é o uso que você está fazendo. Professor, comenta-se, né, de que a inteligência artificial pode até antever algumas crises mundiais, como secas, enchentes, ou mesmo uma crise econômica, e até terremotos. Isso é possível? Eu não gostaria de entrar aqui na seara de se muitas dessas manchetes estão certas ou estão erradas. Eu gostaria de apontar a mesma questão do senso crítico que eu falei antes, que a gente tem que ter. Óbvio que sim, é possível utilizar a inteligência artificial para tentar prever algumas coisas que irão ocorrer. Como eu disse, inteligência artificial são modelos matemáticos, utilizam estatística e tentam modelar coisas do mundo real. Se eu tenho uma tendência de crescimento em um determinado indicador,
Uma ferramenta de inteligência artificial vai me ajudar a modelar e tentar prever qual é o próximo passo, quais são os próximos números desse indicador. Quer dizer que vai acontecer? Não necessariamente. Aí que entra o profissional, aí que entra o fator ser humano. Um bom profissional de meteorologia, ele vai conseguir utilizar esses modelos de inteligência artificial para auxiliar ele a prever qual vai ser o tempo amanhã. A inteligência artificial previu isso sozinha? Não, ela deu um conjunto de indicativos, um conjunto de indicadores baseado em dados passados, de que amanhã vai chover ou vai fazer sol. O meteorologista vai utilizar esses dados, vai utilizar a ferramenta inteligência artificial para aí sim fazer o seu trabalho. Eu estou falando aqui de meteorologia, mas sim se aplica a todos esses outros casos. Se eu tenho indicadores de que alguma coisa ruim irá acontecer ou uma coisa boa irá acontecer, o profissional pode analisar esses dados e tentar sim fazer previsões. Mas, novamente, a inteligência artificial por si só não consegue fazer isso sozinha. Existe, claro, uma boa parcela de sensacionalismo disso. A inteligência artificial mentiu para fazer tal tarefa. Não necessariamente ela mentiu. Como eu disse, modelos de linguagem tentam prever textos. Assim como num dia... Se a gente mentiu, ela também vai mentir, né? Exato. Forneceu dados errados, né? No dia a dia, a gente tem uma tendência a dizer, como você está? Ah, eu estou bem. Mesmo quando a gente não está tão bem, né? Inteligência artificial também aprende esse tipo de coisa com base nos textos anteriores. Também vai fazer isso com outros dados, com áudio, com imagem ou com dados numéricos. Professor, nós estamos mais 2 minutinhos, então eu gostaria para a gente concluir a nossa fala de hoje, afinal de contas, então, quais são os, mesmo que a gente seja um pouco repetitivo, que alertas o senhor faria nesse momento ao nosso público aí que nos assiste todas as semanas a respeito deste assunto? Porque a evolução vai continuar, ou a inteligência artificial vai se aperfeiçoar. Então, nós também temos que ter ética em abastecer as ferramentas para que ela não interprete mal também. Então, quais são os alertas? Existe um fator muito importante que você citou, que é em abastecer estas ferramentas. Existe uma preocupação muito grande com privacidade, com segurança de dados. A gente não pode sair usando qualquer ferramenta nova sem entender como ela funciona por trás. Existem, inclusive, casos de aplicativos para celulares que roubam os dados do usuário em troca de algumas coisas simples, como, por exemplo, um aplicativo que, baseado na sua foto, gera, por inteligência artificial, um desenho para você colocar na sua rede social. Aquele tipo de aplicativo está roubando a sua imagem, roubando entre aspas, para alimentar uma base de dados. A sua imagem é um dado pessoal. E nesse caso até parece um pouco mais inocente, mas tem aplicativos que são maliciosos mesmo e estão tentando roubar dados que estão no seu celular, estão no seu smartphone. Eu dei esse exemplo do smartphone, mas isso se aplica também a vários outros casos. A gente tem que sempre ter cuidado com que dados nós estamos fornecendo para essas ferramentas. Temos que ter cuidado também com vieses. Como eu disse, são modelos que tentam simular a realidade. Alguns tipos de ferramentas de inteligência artificial podem ter preconceito. Por que a tecnologia é preconceituosa? Não, mas porque os seres humanos que alimentaram aquela base de dados, eles por si só tinham seus vieses. E esse viés foi transportado para a ferramenta de inteligência artificial. Então, esse tipo de cuidado a gente tem que ter em entender como a tecnologia funciona, alimentar com responsabilidade essas bases de dados e também consumir com senso crítico. Perfeito, professor. Sempre é um prazer contar com a sua presença, porque as informações é um assunto palpitante nos dias de hoje, né? Então, eu quero agradecer a sua presença mais uma vez aqui no nosso espaço. Não sei se o senhor tem mais uma palavrinha para concluir, senão a gente
agradece a atenção de todos aí. Eu gostaria de concluir mais uma vez agradecendo o espaço, agradecendo o convite e convidando a todas as pessoas que quiserem saber um pouco mais, que estudem, se aprofundem nesse assunto. Nós lá da URI e do curso de Ciências da Computação estamos à disposição de todo mundo. Quem quiser saber um pouco mais também sobre o curso, sobre como a gente utiliza a inteligência artificial na ciência da computação, a gente está aberto aí a todo mundo. Mais uma vez, grato, professor, pela sua presença aqui no Expressão Universitária. A você que semanalmente nos prestigia, o nosso abraço, o nosso carinho. Até a semana que vem. O amanhã é você quem faz. Pós-graduação URI. Potencialize seu amanhã. Cursos presenciais, semipresenciais e EAD com conceito máximo no MEC. Confira descontos e inscreva-se em uricer.edu.br/pós. O Norte Gaúcho é uma região rica em belas paisagens, ótima gastronomia, artesanato e muito mais. Conhecida pelos seus ipês, azaleias e as mais belas flores. Nossa região é abundante em frutas e pomares. Aqui você encontrará as delícias e sabores extraídos da natureza. Uma vasta opção em derivados animais e embutidos saborosos para combinações incríveis. Um mundo à parte de sabores e aromas. Uma grande diversidade de massas, pães, cucas, um espetáculo do sabor. Dos lagos e rios vêm deliciosos peixes, que com um bom acompanhamento ficam ainda melhores. Para os amantes de vinhos, licores, sucos, cachaça e cervejas artesanais, as opções não faltam. E o que falar da gastronomia? Simplesmente magnífica! Aqui você vai encontrar muita hospitalidade, segurança e comodidade. Oferecemos a você tudo e muito mais. Venha nos visitar. Acesse www.destinosnortegaúcho.com.br.